Alô? Em primeiro lugar, boa tarde. Senti muito honrado de ser convidado para esse simpósio, mas diria o seguinte, depois de ver essas palestras tão ricas em conhecimento, se eu soubesse que ela seria assim, eu teria arrepiado do convite. Porque a comissão, quando me convidou, me pediu um negócio que eu me senti muito honrado. Eu vou contar coisas que eu vivi e que foram usadas, alguma ou muitas desses conhecimentos que aqui foram expostos. E vou fazer dois comentários que me chamam muita atenção. Um deles é que a engenharia é a atividade que pensa e realiza. E eu comecei a ver que, quando se fala em sustentabilidade e ambiental, você começa e conserta. Durante o desenvolvimento da minha conversa, eu vou levar isso daí. Tanto é que a coisa ambiental é coordenada pelo direito. O direito ambiental é considerado um direito difuso. Só que a condução ambiental, também muitas vezes pela engenharia, também é de uma maneira difusa. E aí é que é a grande confusão. Eu vou começar passando um filme sobre a rodovia dos imigrantes. Foi um projeto totalmente pensado e realizado para ser sustentável. Naquele momento que eu fui trabalhar, eu não imaginava assim o que era você fazer um projeto sustentável. Como é que ele era pensado? Nós vamos mostrar isso através do vídeo. Então, ele vai falar por que túneis, ele vai falar uma série de processos, pontes empurradas, pontes em balanços sucessivos, vãos com um número de metros, tratamento de águas servidas, piso de concreto rígido, tudo isso foi decidido por uma matriz multicritéria, entendeu? Que levou em consideração uma porção de coisa. O usuário, a sociedade, contaminação, todas essas coisas que hoje se falou aqui com muita propriedade. Mas, nesse projeto, ele foi pensado e realizado. E foi feito com tanta competência pela engenharia brasileira que ele recebeu um prêmio da UPAD, União Pan-Americana de Associação de Engenheiros. Não foi um prêmio que foi otorgado, ele concorreu com alguns projetos e, na final, ficou um projeto de Washington e um projeto esse. E esse prêmio, chama Luiz Vanoni, foi recebido na Cidade do México, numa cerimônia que foi aberta pelo presidente Vicente Fox, e que tivemos orgulho como brasileiro. Na entrada entrou o ilustre, naquele momento, engenheiro Cláudio Dall'Acqua, era o presidente da UPAD, participou disso. Então, foi muito honroso esse recebimento desse prêmio. E a outra coisa também que esse prêmio recebeu, esse projeto recebeu, a rodovia dos imigrantes, a segunda pista, é a primeira concessionária privada de estradas a receber a ISO 14001. Então, toda a explicação teve uma razão de ser e um projeto sustentado, que foi pensado e realizado. É o que nós vamos passar agora. Um projeto minuciosamente planejado e estudado. Formas e proporções definidas em todos os detalhes. Trabalho de dedicação e paciência. Rigor técnico. Ciência desenvolvida em séculos de aprimoramento. Aplicada por quem tem décadas de estudo e experiência. Acabamento perfeito.
uma obra de arte. Estado de São Paulo, a economia mais desenvolvida do Brasil. Em torno da cidade de São Paulo, uma das regiões industriais mais importantes da América Latina. No litoral do estado, cidades turísticas, industriais e o Porto de Santos, o maior do continente. As duas grandes concentrações populacionais são ligadas pela Rodovia dos Imigrantes e separadas por uma região em que também há vida em abundância, mas onde a presença do homem é limitada e controlada. Estamos falando do Parque Estadual da Serra do Mar, Reserva de Floresta Atlântica. Árvores de grande porte, plantas raras e uma rica vida animal formam uma das maiores concentrações de biodiversidade do mundo. Preservada principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil, a Floresta Atlântica tem mais espécies animais e vegetais que toda a América do Norte. A construção da segunda pista da Rodovia dos Imigrantes tomou medidas de proteção ambiental pioneiras, tornando-se exemplo de desenvolvimento sustentável. Um projeto ousado, uma mudança de ótica na engenharia, uma tecnologia nunca antes vista no Brasil e inovações inéditas no mundo. Desenvolvida no sistema Turnkey, a obra foi entregue 5 meses antes do prazo. Missão cumprida com muito planejamento, tecnologia e experiência do consórcio liderado pela CR Almeida, referência mundial em construção pesada. Com 75 anos de atuação, a CR Almeida construiu obras que marcaram o desenvolvimento do Brasil. Sempre antecipando tendências, a empresa introduziu novas tecnologias e equipamentos de ponta na América Latina. CR Almeida, uma empresa que transforma desafios em experiência e resultados. Na Rodovia dos Imigrantes, o imenso desafio de trazer o progresso e, ao mesmo tempo, preservar um patrimônio do planeta Terra. As soluções inovadoras já começam pela infraestrutura da obra. A instalação dos canteiros seguiu o princípio de interferir o mínimo possível no meio ambiente. Para proteger as nascentes e rios, foram instaladas 4 estações de tratamento de água próximas aos túneis, com capacidade de processamento de 700 mil litros por hora. Assim, os túneis puderam ser escavados sem prejudicar a qualidade da água da região. O grande número de túneis e viadutos foi a solução para reduzir a necessidade de desmatamento. Foram construídos 3 túneis, num total de 8,2 quilômetros. Entre eles, o maior túnel rodoviário do Brasil, com 3.143 metros. Todos com sistemas de detecção e combate a incêndios e coleta de líquidos perigosos derramados. O sistema de drenagem em circuito fechado permite enviar todo o líquido derramado dentro do túnel para caixas coletoras. Nos viadutos, mais exemplos de criatividade e excelência. São 9 ao todo, num total de 4.275 metros. De 45 metros na primeira pista da rodovia, a distância entre cada pilar foi aumentada para 90 metros. Na construção, várias técnicas foram empregadas para reduzir o impacto ambiental. A metodologia da ponte empurrada foi uma delas. A estrutura da ponte é moldada na cabeceira de um vão descendente e empurrada por macacos hidráulicos. Por dispensar apoios intermediários, este método reduz a quase zero as interrupções de tráfego nas pistas que vêm a cruzar.
Também foram usadas vigas pré-moldadas e o sistema de estruturas celulares por balanços sucessivos, que constrói os viadutos a partir do pilar nos dois sentidos da estrada ao mesmo tempo. Impacto mínimo na natureza e nos veículos que cruzam a rodovia. O projeto do pavimento, além de evitar a contaminação ambiental, garantiu conforto e segurança para quem passa pela Imigrantes. O pavimento de concreto foi aplicado com tecnologias avançadas, equipamentos de primeira linha e rigoroso controle de qualidade na execução e no acabamento. Rigor na qualidade, rigor no respeito pelos que já estavam aqui muito antes da chegada do homem. Plantas raras como bromélias e orquídeas foram transferidas para outras regiões da floresta. Para cada árvore que precisou ser retirada, outras 10 foram plantadas. Segunda pista da rodovia dos Imigrantes. Um projeto que virou referência para a engenharia mundial. Prova de que o homem não existe sem a natureza. E de que a natureza pode ser preservada pela arte do homem. Aqui, nessa apresentação, a parte ambiental, ela não entre em muitos detalhes. Isso faz parte de outro tipo de coisa, que são contadas com as técnicas que foram usadas, todas elas. O tipo, o tratamento de resíduos, o aproveitamento, a reciclagem, todas essas coisas que faz parte de um projeto sustentável. Como me foi dado para comentar casos vividos, agora eu vou comentar um pouco os problemas de aproveitamento de resíduos, não lá, em obras em geral. Conforme foi falado aqui muito bem pelo Dr. Bertman, embora houvesse uma preocupação ambiental, há muito tempo, eu diria que eu cheguei a ver, há 40 anos, determinadas preocupações, ela não era de uma maneira ordenada. Então, ela sempre foi de uma maneira muito tímida. Era uma preocupação da preservação da natureza, florestas e animais, o controle dos aterros depositários, a poluição do ar e o papel do Estado. Eu vou ser meio inteiro, ácido, mas era um papel de polícia, não era um papel indutor nem gestor. Toda vez que você for fazer a curva de custos da parte ambiental, de grandes empreendimentos, é uma curva totalmente errática, né? Você começa achando que tem que custar 2%, e todos nós que mexemos com projetos, principalmente de energética, para chegar a 20% é a coisa mais fácil. Quando não chega muito mais, como uma obra aí que acabou sendo condenada totalmente, que é Belo Monte, né? Que é um projeto totalmente ferido, né? Era para ser uma coisa grande e hoje ele vai continuar grande, mas produzindo pouco, coisa que é o maior malefício da engenharia. O pessoal que tem estudado, principalmente dessa casa, quando se fala em custos, a gente nota que a questão ambiental é o seguinte: você tem que, quando você se ocupa muito da coisa ambiental, assim, de uma maneira ordenada, na concepção, a tendência dela custar 1. Quando você vai se preocupar na hora de executar, para ver o que está acontecendo, ela chega a 5. Quando você se ocupa de resolver na hora que vai fazer a manutenção preventiva,
chega a custar 25. E quando você deixa para resolver a hora que o problema ocorre, chega a 125. Esse é um rule of thumb, né? Como se diz, quer dizer, uma regrinha de dedão, para manifestar esse tipo de custo. Ou seja, você nunca sabe o que vai custar. A única coisa é que, quando você pensa bem na coisa ambiental, na hora de fazer, entendeu? A chance dele custar bem pouco é muito grande. Quando se fala na sustentabilidade, já foi falado aqui pelo professor Besser, você se preocupa muitas vezes com a atenuação do impacto gerado e a redução dos custos dos tratamentos e do aproveitamento dos resíduos, de tudo aquilo. Então, hoje está se preocupando muito com essa ciência da reciclagem dos resíduos, tanto os duráveis como os não duráveis. Okay? Aí vem uma coisa que se pecou demais na coisa ambiental e na coisa sustentável, que seria nas pessoas envolvidas, o famoso stakeholder. O pessoal ambiental sempre falava, fala o pouco, porque quanto mais você informa, mais confusão dá. Se falava muito isso na parte ambiental. E isso foi um mal muito grande, porque realmente a hora que a pessoa se sentia que ela não só estava envolvida, como ela estava afetada, o problema ficava muito grande e a chance de parar era notável. Então, quando se mexe num assunto muito novo de coisa ambiental, tem que envolver todo mundo com o problema cultural e a exploração dos recursos. Tem que informar todos os envolvidos sobre isso. Não queira não contar para todos os envolvidos, porque o problema vai ser grande. Outra coisa, a direção dos investimentos. Você tem que olhar muito bem o empreendimento, que tamanho ele pode ter na hora desse envolvimento. O desenvolvimento tecnológico, ele pode, em determinadas horas, solicitar coisas que a engenharia, até aquele momento, não está preparada. Vou dizer um caso para citar, não em detalhes, mas que quem mexe sabe, foi o caso de Jirau. Quando se foi fazer Jirau, nós assistimos a umas palestras e eles falavam que ia ser um novo tempo, um novo método, uma nova escola. Parecia que estava descobrindo a roda. Então, a engenharia, que conhecida até aquele momento, parecia que ia ser esquecida. E acho que foi. Entendeu? O que aconteceu? Chegou lá, apareceram uma série de problemas que todos os barrageiros conheciam, tinham condição de operar, mas não, é um novo tempo. Então, virou uma inovação para a engenharia. A outra coisa são as mudanças institucionais. Até ontem, quem mandava muito era a cultura dos ambientalistas. Hoje, com a força e o comando do Ministério Público, você precisa estar muito atento. Porque muitas vezes você está no empreendimento que a instituição, as leis ambientais dizem uma coisa e o Ministério Público chega lá e fala, não quero assim. Se tivesse oportunidade de descrever sobre imigrantes, vários problemas que tivemos lá ambientais foram problemas novos institucionais. Apesar de ser um projeto altamente pensado e altamente consolidado, chegou na hora de realizar, tinham mudanças institucionais daquele momento histórico. Okay? Toda essa preocupação tem os seus... É evidente, tudo que você pensa antes, como disse o Cláudio Dall'Acqua, você tem que fazer de um problema, você tem que fazer uma oportunidade. Tudo que você pensa antes, você evita a crise e aproveita a oportunidade. Então, quando você, nessas coisas, quando você pensa antes, você tem uma redução no consumo de recursos não renováveis. A maioria dos produtos que você usa na construção
eles fazem parte de 75% dos elementos, de elementos não duráveis. Perdão, duráveis. Então, você tem que aproveitá-los o máximo que pode. Redução de áreas necessárias para depósito de resíduos. Antigamente não se ligava, né? Eu sou da geração, fiz parte de jogar o aterro no lixão, que era o Center Norte. Aqui temos colegas que viveram isso, inclusive o Camil, conhece muito bem. O que era? Lá era um lixão, no Center Norte. Então, nós levávamos todos os aterros do metrô de São Paulo para aterrá-lo. Só que, naquele momento histórico, não tinha conhecimento de como é que você fazia envelopamento, cuidados, drenagem de lugares onde você pudesse ter gases contamináveis. Redução de energia no processo de produção. Muitas vezes você vai atrás de um processo e que usa o resíduo, só que o consumo de energia é muito alto. Então, você precisa preocupar de usar alguma coisa que vai obter uma matéria-prima de tal maneira que você tenha uma pouca redução de energia. E a redução de poluição. Por exemplo, o uso de escória de alto forno na fabricação de cimento, ela reduz muito a emissão de gás carbônico. Consequência. É muito nobre você ir atrás de reciclagem de resíduos e de todos esses processos, só que você precisa estar muito atento nos processos ou no produto gerado. Por quê? Porque o processo ele pode ser, embora o produto seja alguma coisa benéfica, o processo ele é perigoso. Então, quando se trata desse tratamento de resíduo, precisa estar muito atento nesse tipo de coisa, né? Então, ou ela pode implicar, como eu já falei, um alto consumo de energia, ou você, por exemplo, na engenharia civil, se usa muito escória de aciaria, ou seja, para base, para subbase, ou para próprio agregado do asfalto. Só que a escória ela tem uma alta expansibilidade. Então, se você não estudar isso, embora ela seja benéfica, ela vai entrar num processo que você não consegue administrar. Okay? Agora, de todas, isso daí, o que a engenharia tem aproveitado com algum sucesso, com bastante sucesso, eu diria. Por exemplo, reciclagem de pavimento asfáltico, aproveitamento do asfalto e agregados. Hoje não se fala mais, mas se for olhar o tempo, isso começou em 1990, quando começou-se a fazer reciclagem de asfalto e aproveitá-lo. Uso de pneus, aplicação no asfalto de borracha. Isso tem 2 anos, 3 anos. Antigamente se questionava muito, deve usar, não deve usar, é perigoso, não é perigoso. Hoje todo mundo está se usando, a imigrantes mesmo já usa. Uso de cinzas volantes, escórias de alto forno, pneus na indústria cimenteira. Uso de cinzas volantes, que hoje está tão em moda, eu queria dizer a vocês que há 45 anos atrás, eu sou meio velho, então me permitam, há 45 anos, na usina de Jupiá, já se usava cinzas volantes, entende? Para acrescentar no cimento ou como substituto. Hoje, bagaço de cana, casca de arroz, na cogeração de energia. Vocês têm, quem lida com isso, vê que hoje existe um processo grande de produção de energia através de cogeração. Reciclagem de sucata de aço na indústria de siderúrgica. Escória de lixo urbano e lodo. Hoje, vocês sabem que já existem usinas elétricas, usinas de energia que estão usando isso daí. Volto a falar nas cinzas volantes. Okay? Agora, eu queria fazer um comentário sobre esse negócio da sustentabilidade e o transporte urbano de São Paulo. Eu tenho convivido muito com o sistema de obras
do sistema viário de São Paulo, seja de metrô. Então, o deslocamento de pessoas pelo sistema público, que eu chamo metrô, trens e ônibus, e pelo sistema privado, ele apresentava, em 2007, uma relação de 55% do público e 45% do privado. O número disso daí é o seguinte: em 2007, a cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, tinha 20 milhões de pessoas. Eram realizadas 38 milhões de viagens dia. E eles apresentavam essa distribuição aí, entre o transporte para o público de 55% e o privado de 45%. O sistema de transporte de São Paulo fez um estudo econômico, urbanístico e ambiental para ver como é que seriam os novos movimentos da cidade de São Paulo. E aí eles chegaram à conclusão seguinte: essa matriz com 55% do público e 45% do privado é uma matriz danosa. Por quê? O passageiro de automóvel, olha só o número, ele ocupa 60 vezes mais do que o passageiro em ônibus, quando em corredor apropriado. A energia que um carro apresenta para um mesmo percurso é de 13 kWh. E, por exemplo, o metrô é de 0,5 kWh. Então, nesses estudos de sustentabilidade, as companhias de transporte, metrô, MTU e todos esses responsáveis, eles tentaram, se fala, em fazer uma matriz, passar essa relação de 70 para 30. Porque esses 45% do privado são feitos com 3 milhões, eram feitos em 2007, com 3 milhões e 300 carros. Se você conseguir tirar esse 1 milhão de carros, ou seja, tirar 1/3 desses 45, você tira 1 milhão de carros. Esses carros ocupam 50 milhões de metros quadrados na cidade de São Paulo. Se você passar para um corredor eficiente, quando se fala em corredor eficiente, é o corredor que agora foi projetado para a cidade de Tiradentes. Você consegue tirar 40 milhões de metros, ou desocupar 40 milhões de metros quadrados e passa para 4 milhões de metros quadrados de pista. Se vocês notarem, é um número substancialmente importante. Energia, se você fizer a conta desses 13 kWh para o 0,5 kWh do ônibus, você economiza 16 milhões de kWh dia. Não vou fazer a conta do que isso dá, porque é um número descomunalmente grande. Então, você nota, com pequenas coisas, lembrei de outro dado que estava me faltando. Quando você tem esses corredores de energia, esses corredores de energia, de energia de ônibus, eles têm a velocidade que eles têm feito, conseguem 20 km por hora. Quando você vai para o corredor tipo Tiradentes, que a engenharia estudou, que a engenharia se empenhou, ele vai para 37 quilômetros. O corredor comum, esse corredor clássico, ele consome 20% a menos do que o ônibus em pista não segregada. E ele emite 40% menos do que o não segregada. Quando você vai para um projeto como o corredor Tiradentes, você, além de aumentar a velocidade de 20 para 37, quase você dobra, você consome 50% a menos. Ou seja, 2 vezes
e meia a mais do que o corredor clássico. E as emissões são 60% a menos do que o corredor clássico. Então, em pequenas palavras, ou grandes resultados, vocês veem que a engenharia, quando ela vai para pensar no que é essa sustentabilidade, ela tem uma força muito grande. Entende? Esses números estão aí, foram apresentados aqui, a questão de um mês, numa palestra do pessoal do trânsito de São Paulo, mas a gente vê que, realmente, essa ideia que o Instituto de Engenharia está querendo mostrar, e esses brilhantes conferencistas que me antecederam têm mostrado. Se pensar no assunto, tem soluções, e soluções práticas e imediatas. Era isso, muito obrigado. Muito obrigado, Edson. Você fez uma apresentação extremamente interessante e voltada muito para o nosso mundo da engenharia. Como é que nós podemos conviver a nossa visão de... Fomos sempre demolidores de florestas, destruidores de meio ambiente para procurar o desenvolvimento, e que hoje nós estamos sendo obrigados a uma nova visão de conciliar esses dois processos, inclusive no problema do deslocamento urbano. Mas eu queria aproveitar 5 minutos do tempo, já que o Just não pôde vir, e me pediram, então, para fazer algumas considerações. Eu queria procurar fechar um pouquinho essas duas apresentações antes de passar a palavra para o nosso relator. E, basicamente, eu acho que nós temos algumas notícias muito boas. Em 1798, Malthus disse que o crescimento da população iria superar a capacidade que o planeta teria de produzir alimentos para todos, e nós íamos ter uma grande fome que ia liquidar a humanidade. Nesse período, a nossa população cresceu 7 vezes, nós tivemos dobras sucessivas. Nos últimos 40 anos, a nossa população mundial dobrou, mais do que dobrou um pouco, mas, em compensação, o preço médio do alimento caiu a menos da metade em termos reais, e a população subnutrida caiu de algo como 27% para algo como 17% da população total. Quer dizer, nós conseguimos, com todo esse crescimento demográfico, reduzir a fome do planeta. Resolver? Não, está muito longe. Os números que o Cláudio apresentou mostram distorções brutais. Mas a segunda boa notícia é que a população mundial não vai dobrar de novo. Ela tende a entrar num processo de saturação, ainda vai crescer seus 3, 4 bilhões de pessoas, mas vai parar num patamar de 10, 12 bilhões pelo processo próprio do desenvolvimento, da urbanização, da educação, da redução da taxa de natalidade e do equilíbrio entre a natalidade e a mortalidade, redução do número de filhos, etc. Então, uma série de processos conduzem a que nós vamos chegar a um processo de estabilidade, pelo menos no nível de produção de alimentos e na capacidade que o planeta tem de fazer essa sustentabilidade. Mas caímos no problema mencionado pelo Sérgio. Nós vamos ter que mudar, nós vamos ter que fazer uma revolução na forma de nós apropriarmos as riquezas do planeta. Nós não vamos mais poder continuar produzindo CO2 da forma que estamos produzindo, e vamos ter que encontrar mecanismos tecnológicos de resgatá-los. Nós não temos essa tecnologia em base industrial, e, pelo que disse o Sérgio, nós não temos nem 20 anos para conseguir chegar a alguma coisa suportável. Nós vamos ter que mudar padrões de comportamento de toda a sociedade. Quando o Edson fala no problema do deslocamento urbano, nós vamos ter que, provavelmente, utilizar sistemas de comunicação e fazer a videoconferência e não vir aqui, fazer o trabalho em casa e não ir para o trabalho. Nós vamos ter que... A mobilidade não vai mais poder ser o fator de condução do processo da grande cidade, e o deslocamento individual vai ser uma coisa absolutamente impossível numa sociedade que pretende reduzir a emissão de gases de efeito estufa.
não só reduzir, como resgatar. Como disse o Sérgio, nós estamos num processo cumulativo que nós precisamos recuperar parte disso. Então, nós estamos diante muito mais do que uma mudança local de paradigmas, de uma mudança de processos de produção da engenharia. Nós vamos ter que fazer uma revolução na forma de ser da humanidade. Esse desafio é um desafio que eu diria que nós não estamos preparados. Não estamos preparados, nossas escolas não estão preparadas, nossos governantes não estão preparados, nossos políticos não estão preparados, porque é relativamente fácil dizer, não, abre mão da grife e vamos trabalhar com... Nós temos uma educação que foi formada para criar sistemas de consumo como formas de estimular a atividade econômica. Esse processo vai ter que ser revertido. O que o Sérgio mencionou, que o sinal econômico do preço, de que essa emissão de carbono vai ter que ser dada, se a humanidade quiser que ela seja reduzida, quer dizer, emitir carbono vai ter que ficar muito caro para a pessoa procurar alternativa que seja mais barata. Se isso não ocorrer, nós vamos ter realmente empresas quebrando, as empresas, e particularmente as empresas que estiverem apostando nas novas tecnologias. Só para dar um exemplo rápido, nós vimos recentemente nos Estados Unidos 4 empresas que apostaram pesadamente no fotovoltaico, foram na produção de energia a partir da energia solar por células fotovoltaicas, quebraram porque ainda não existe um mercado capaz de absorver os custos e capaz de competir com o preço que o chinês está conseguindo colocar esse fotovoltaico no mercado, e ainda assim o fotovoltaico a preços muito superiores a fontes de alternativas de energia emissoras de CO2. Então, para se chegar numa matriz, nós vamos ter que sinalizar que o preço de energia com emissão de CO2 vai ter que ser muito mais caro que o preço da energia sem emissão de CO2. Então, esses sinais e essa revolução que nós vamos ter nesses próximos 20 anos vão ser decisivos para os caminhos da nossa engenharia. O Brasil tem uma posição até extremamente privilegiada, tem uma abundância de água que nenhum outro país tem, embora haja problemas de distribuição, tem uma abundância de solo, de terra, de capacidade de produzir, inclusive, alimentos e, inclusive, alguma fonte de energia com base na produção agrícola. Tem abundância de sol, é um dos países com maior nível de insolação do mundo, e tem fontes de eólicas abundantes também. Então, há possibilidades de mudança, de trabalhar com uma matriz energética renovável. Nós temos hoje perto de 80% da nossa matriz renovável, mas isso vai exigir uma determinação de governo, uma política de governo, um processo de desenvolvimento que vai ser um processo diferente do processo que nós estamos habituados. E nós não podemos deixar de ter um processo de desenvolvimento que reduza a miséria, reduza a disparidade de renda, reduza e que dê habitação, particularmente saneamento. O saneamento está consumindo um dos maiores recursos que a gente tem no mundo, no Brasil, que é a água. Por falta de saneamento, nós estamos acabando com nossa reserva hídrica. Então, nós temos uma série de fatores que são desafios para a nossa engenharia futura, mas que eu acho que nós temos preparo para o lado de enfrentar tecnologicamente e despreparo completo para enfrentar política e socialmente esse desafio. É isso aí, eu queria passar a palavra para o nosso relator. Muito obrigado aí pela... Vou tentar resumir as brilhantes palestras de todos. O professor Sérgio, que já é nosso conhecido, sempre brilhante, né? Pena que hoje o tempo foi curto, né? Mas ele destacou que as novas inovações tecnológicas são muito lentas e que não vão conseguir atender à velocidade do que precisamos para evitar os problemas do século XXI. Precisamos de uma gigantesca revolução tecnológica. E a humanidade ainda não está preparada para fazer essas mudanças necessárias. O professor ainda destacou que a engenharia está convocada para o desenvolvimento sustentável
para construir e analisando e pensando no que vai acontecer no futuro. E como mudar tanto a humanidade, nós temos que mudar os modelos aí existentes. O Edson Machado nos mostrou o que uma empresa preocupada com o problema ambiental pode fazer através do filme. Destaquei aqui uma frase importante que ele colocou, que é passar a informação geral dos problemas para todos os envolvidos em cada um dos projetos. Destacou também as mudanças institucionais, conflito entre legislação e poderes constituídos, exemplo do Ministério Público, e citou os benefícios que a engenharia sustentável traz, como nas reciclagens de materiais, na redução do consumo de materiais não renováveis, redução do consumo de energia e redução de poluição. E o Cristiano, suprindo a falta aqui do Renato, destacou a revolução na forma de apropriarmos a riqueza do planeta. Ainda não temos, destacou que não temos tecnologia para mudar os sistemas atuais de crescimento, bastante de acordo com o que o professor Sérgio falou. Temos muito para que desenvolver tecnologicamente para fazer uma engenharia sustentável. Eu resumo numa frase aqui o que os 3 palestrantes brilhantemente colocaram, né? A engenharia nacional está definitivamente convocada para trabalhar em busca desta tecnologia sustentável, sabendo que isso será uma mudança de modelo e um enorme desafio para a humanidade. É isso aí. Antes de encerrar essa primeira fase, eu queria registrar a presença aqui dos nossos co-irmãos, Luiz Cláudio Mel, ex-presidente, e já mencionei, presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, ele, por sinal, o maior enxadrista do Brasil. E, senhores debatedores, muito obrigado por suas contribuições. Lembrando que iniciamos hoje os debates sobre os caminhos da engenharia brasileira, mais uma vez agradecemos aos nossos apoiadores, sem os quais este evento não teria sido possível. A ABES, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, a ABSEM, Associação Brasileira da Construção Metálica, a Bepolar, Associação Brasileira de Ecologia e de Prevenção à Poluição, a ESABESP, Associação dos Engenheiros da Sabesp, a PEOP, Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas, a BCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, CIBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Sinaenco SP, Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva de São Paulo, Sinduscom São Paulo, Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo, Sinicesp, Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo, CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola. Face à extensão do programa, não haverá intervalo, mas um café estará à disposição dos presentes do lado de fora do auditório. Chamamos para compor a terceira mesa, cujo tema é Redução dos custos logísticos, o maior desafio da engenharia brasileira para manter um país exportador competitivo. Chamamos os senhores Renato Casale Pavan, por favor. Sócio-diretor da Macrologística. Marcelo Perrupato, secretário de Política Nacional de Transportes do Ministério dos Transportes. Frederico Bussinger, diretor da Catálises, Consultoria e Empreendimentos. Para fazer o trabalho de relatoria, o nosso chefe do gabinete da presidência, Vitor Brecheret Filho. E como moderador, Francisco Cristóvão, diretor de gestão corporativa da SP Obras. Lembramos que, por ocasião dos debates, todas as perguntas deverão ser encaminhadas por escrito ao moderador do painel, Francisco Cristóvão. As recepcionistas estarão nas laterais do auditório para encaminhá-las. Passamos a palavra ao Francisco Cristóvão para iniciar esse terceiro ciclo. Boa tarde a todos. Eu acho desnecessário ressaltar mais uma vez a importância desse evento e a importância da participação de todos vocês na contribuição que certamente
cada um pode dar para que a gente consiga desenvolver um trabalho e fazer com que o Instituto de Engenharia cumpra com a sua missão de contribuir para o avanço da engenharia nacional e para a solução dos grandes problemas que afligem a nossa sociedade. Nós hoje, eu vou ser bastante colaborativo com os nossos palestrantes aqui, no sentido de proporcionar, de fato, que a gente tenha um debate, uma apresentação enriquecedora do assunto, uma vez que logística, sem dúvida, é o centro e terá que ser, por um bom tempo ainda, né, a razão, né, principal, a razão do nosso pensamento estratégico, né, muito mais do que estarmos dedicados ao planejamento estratégico, né, da movimentação das cargas das pessoas, dos bens, a custos competitivos, etc., nós temos que dar uma atenção especial para o pensamento estratégico. Tem que começar a pensar de maneira estratégica para que a gente possa, aí, então, né, começar a planejar de maneira estratégica todas as ações que precisam ser empreendidas, né, nesse campo, né. Nós vamos procurar seguir o nosso roteiro de apresentações. Nós teremos apresentações com 20 minutos, cada uma delas. Eu vou pedir a ajuda das nossas recepcionistas para avisar os palestrantes de que eles terão ainda 5 minutos para concluir, depois 1 minuto, e depois que o tempo estará esgotado, né? Vamos tentar ser, né, bastante rígido, bastante disciplinados com relação a essa questão, para que a gente possa contar também com a colaboração dos participantes aqui presentes, né, no enriquecimento das conclusões que depois o nosso colega Vitor terá que fazer dessa sessão. Pela ordem que me foi passada, eu acho que o nosso primeiro, né, a primeira apresentação será a do Renato, certo? Se você não tiver nada contra, você fique à vontade para começar. Então, né, e anime bastante, viu, Renato? Porque depois do almoço é uma tarefa difícil a gente manter o pessoal acordado aqui. De vez em quando nós vamos jogar um copo no chão, certo? Essas coisas assim, certo? Para chamar a atenção de cada um de vocês. Bom, vamos lá, Renato.